Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história do Duane. A experiência de quase morte do Duane ocorreu na primavera de 1981, quando ele tinha 41 anos. Antes da sua experiência, ele se descreve como um agnóstico que não tinha crenças espirituais. Ele acreditava que tudo estaria acabado quando ele morresse e ansiava pelo esquecimento. Depois da sua EQM, Duane passou a acreditar. A princípio, ele relutou bastante em compartilhar com alguém, pois ele tinha medo de ser taxado de louco. Então, com o tempo, ele começou a dar palestras em pequenas igrejas e em pequenos nichos. Depois ele desistiu, porque elas pensavam que isso tornava ele diferente. Elas queriam que ele resolvesse os seus problemas. O Duane deixou a igreja batista quando foi para a faculdade. Ele não conseguia acreditar em um Deus que existia só para pessoas muito privilegiadas. Ele não aceitava que Deus mandasse as pessoas para o inferno porque acreditavam de uma maneira diferente. Ele não conseguia acreditar que todos os garotinhos hindus, nascidos em famílias hindus, e todos os garotinhos de qualquer outra religião estivessem automaticamente condenados ao inferno, como a igreja dizia. Depois da EQM, ele acredita que existe um Deus, e os humanos apenas dão nomes diferentes a essa divindade. O único valor que ele acha importante realmente é viver a serviço das outras almas com as quais ele encarnou. Ele se sente totalmente cuidado por Deus e não tem preocupações com seguranças em momento algum. O Duane Smith escreveu um livro após a sua EQM chamado Dying to Really Live, que traduzido seria Morrendo para Realmente Viver. No livro, ele fala da difícil escolha de um pai que teve uma experiência de quase morte e precisou fazer uma escolha muito difícil. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? Tudo começou com um pequeno aborrecimento de saúde e a sua saúde piorou. Ele disse: o médico responsável pelo meu caso chamou um médico do Stanford Medical Center. E depois de um exame minucioso, meu médico estava otimista. Ele disse que eles estavam desenvolvendo uma nova operação inovadora para o que até agora era uma condição intratável. A Universidade de Stanford estava prestes a fazer uma outra operação de um caso-teste e o meu médico achou que eu poderia ser um excelente candidato para o novo procedimento. A cirurgia poderia oferecer um alívio significativo se tudo corresse bem. E se a cirurgia não funcionasse, meu prognóstico não era bom de qualquer maneira. Para minha esposa e eu, não havia dúvida quanto à nossa decisão. Sem a cirurgia, onde eu estaria? Mais testes começaram. Eu fui cutucado e cutucado em todos os lugares e aliviado de fluidos corporais que eu não sabia que tinha. Apesar do que os médicos haviam dito inicialmente, uma vez que todos os testes fossem concluídos, parecia que o prognóstico não era nada bom. Os médicos acharam que a minha condição havia piorado demais para que eu sobrevivesse à operação. Aparentemente, a minha situação médica levou a uma extrema vulnerabilidade a ataques cardíacos e derrames. Havia uma possibilidade distinta de que eu morresse na mesa de operação. Mesmo que eu estivesse disposto a arriscar o novo procedimento, nenhum médico gostaria de operar um homem que achava que poderia morrer na mesa de operação de um derrame ou de um ataque cardíaco. Embora não admitissem, não queriam comprometer todo um novo programa fazendo com que o seu primeiro paciente não sobrevivesse ao processo, mesmo que o procedimento em si ocorresse sem erros. O seu conselho para mim foi para ir para casa e colocar meus negócios em ordem. Eles disseram que, na melhor das hipóteses, eu teria 5 meses de vida. Com apenas 41 anos de idade, o que eles me falaram realmente não fazia sentido. Pelo menos não a princípio.
A minha esposa e eu sabíamos que estávamos passando por um período difícil de navegação na nossa vida, mas até o momento não entendíamos realmente o que estava por vir. O nosso futuro estava cheio de nossos sonhos e planos. Em nenhum lugar nesses planos havia espaço para um de nós morrer. Acho que começamos a entender quando estávamos voltando para casa e os médicos não haviam me pedido para marcar nenhum compromisso para o futuro. A princípio, o veredicto de morte teve menos impacto em mim do que eu esperava. Talvez fosse por causa da fadiga entorpecente que eu estava sentindo depois de meses de pouco ou nenhum sono causado por minha condição. Então eu comecei a me perguntar, mesmo que eu superasse esse problema, eu seria capaz de encontrar real e duradoura felicidade nos próximos anos? Eu me perguntei repetidamente se a vida era realmente apenas ter mais um carro novo, aviões, casas maiores e mais férias. Mas a estrada da vida ficou íngreme e rochosa. Como eu não tinha nenhuma crença espiritual, o meu agnosticismo fornecia um alívio de que eu precisava. Eu acreditava que tudo estaria acabado quando eu morresse e ansiava pelo esquecimento e pelo sono que isso me proporcionaria. Como acredito que nossas crenças formam nossa realidade, não tive medo da morte. Uma vez que me senti confortável com a ideia do esquecimento, o mundo poderia continuar sem mim. Eu não tinha nada a temer. Desde o início, eu sabia que a minha vida acabaria em morte eventualmente. Não era uma questão de se eu ia morrer, era apenas quando eu iria morrer. Racionalizei qual diferença isso faria daqui 10.000 anos. Finalmente, eu não poderia dormir por muito tempo. Foi incrível como esse pensamento se tornou atraente. Embora eu não tivesse chegado ao ponto de realmente querer acabar com tudo sozinho, a ideia de finalmente ter bastante sono e descanso eterno tinha um apelo muito forte. Certa manhã, pouco antes de amanhecer, senti que o fim estava próximo. Lutar para respirar por meses me deixou com a sensação de que nada mais importava além de ser capaz de respirar e dormir. Cada dia era pior do que o anterior. Como o amanhã promete ser pior do que hoje. Tudo o que eu queria era alívio a qualquer custo. A minha condição piorou progressivamente desde que me disseram que eu só tinha de 5 meses a 3 meses de vida. Por algum tempo, a maneira com que eu conseguia dormir era sentado em uma cadeira. Depois, mesmo isso não funcionava muito bem. Além disso, o barulho que eu fazia ao tentar respirar impossibilitava que eu e minha esposa ficássemos no mesmo quarto à noite. Como as minhas filhas tinham um sono leve, eu passei a dormir no meu escritório no andar de baixo. Lá, eu passava a noite sentado na minha velha poltrona reclinável, ereto e tentando dormir. Eu estava sozinho em minha velha poltrona naquela noite, quando, entre um momento de sono e uma respiração ofegante, de repente caí no espaço. Eu simplesmente continuei caindo, rolando em um céu negro, dominado por um terror paralisante e nu. Em vez de acordar, como em outros sonhos que eu já acordei, eu continuei caindo e caindo. Eu estava perdendo o controle enquanto despencava na escuridão. Enquanto eu estava caindo no espaço, eu estava ciente de que as estrelas estavam passando. As estrelas parecem que produziam um efeito de túnel. No entanto, isso não ocorreu até a hora que eu voltei para a Terra e li sobre as EQMs de outras pessoas. As pessoas mencionam um túnel. Claro, é difícil saber se o túnel delas se parecia com o meu. Gradualmente, enquanto caía, percebi uma luz suave em uma parte do céu negro. Minha atenção foi atraída para aquela luz e ela pareceu me acalmar. Enquanto eu observava a luz, a minha atração por ela se tornava cada vez mais forte. Mesmo lutando para manter a luz em minha visão, quanto mais eu me concentrava nela, mais calmo eu ficava. Então eu percebi que eu estava caindo em direção à luz. Quanto mais perto eu chegava da luz, mais brilhante ela ficava.
Uma sensação de profunda paz e calor começou em meu chakra básico e se espalhou por todo o meu corpo enquanto a queda diminuía. No horizonte distante, recortado contra a luz, eu vi o que, a princípio, parecia uma linha irregular no céu noturno. Conforme me aproximei, cresceu em uma fila de pessoas que se estendia pelo horizonte. Quando eles saíram para me cumprimentar, iluminados contra a luz, eu conhecia a todos. Alguns deles foram da minha vida na Terra, outros não. Lá estava o meu avô, junto com o meu cachorro favorito, abanando o rabo em saudação. Ambos foram personagens centrais na parte idealista da minha infância. Lá também estava o meu velho sábio avô Frank, com seu sorriso irônico e divertido. Incluindo nessas boas-vindas, estava a minha doce tia Leonor e Sidney, o meu tio favorito. Havia até um homem que morava em uma fazenda acima de nós. Ele sempre foi muito legal comigo. Me deu um emprego mesmo quando eu realmente não precisava de ajuda. Eu vi o meu professor favorito e várias outras pessoas que fizeram parte da minha vida na Terra, mas seguiram em frente. Por mais maravilhoso que fosse ver aqueles que eu amava em minha encarnação atual, haviam outros. Haviam também entidades que eu conhecia e amava em outros tempos e outros lugares que não era dessa encarnação. Lembrei-me de muitos eventos do passado. Quando voltei na minha vida após a morte, eu tinha lembranças quase perfeitas da minha vida anterior na Alemanha. Eu sabia onde morava, o endereço, a cidade e as circunstâncias da minha morte. Eu estive na Alemanha como um jovem soldado do Exército dos Estados Unidos, casado com uma alemã, e voltei para ver se poderíamos localizar onde eu havia morado na vida anterior. Descobri que um alemão mais velho fez amizade comigo enquanto eu estava lá. Ele fez parte da minha vida anterior e ainda estava vivo nesta vida. Podemos verificar lembranças que tínhamos em comum daquela vida anterior. Eu sempre me perguntei por que ele e eu nos tornamos amigos tão próximos enquanto eu estava vivendo aquela vida. Tomei conhecimento da minha vida na Alemanha em 1937. Tive conhecimento de uma vida na Itália no século XVIII. Eu vivi nas planícies do oeste como um índio antes dos brancos chegarem aqui. Eu tenho memórias vívidas, tão claras e recuperáveis quanto a minha própria vida como uma criança neste planeta. Às vezes as lembranças ainda são mais nítidas. Percebo que todos os que encontram fazem parte de uma alma antiga com as quais eu tenho reencarnado por eras sem fim. Quando nos encontramos, o calor da boca do estômago continuou a crescer. Logo, fui inundado pelo sentimento de amor mais intenso que já conheci. O amor fluiu através do meu núcleo e voltou àqueles ao meu redor. De certa forma, foi uma sensação de voltar para casa como eu experimentei na Terra quando eu era jovem voltando da Europa pela primeira vez. O exército tinha me levado embora por 3 anos e eu estava ansioso para voltar para casa. Enquanto eu dirigia por aquela estrada familiar para o rancho, onde eu sabia que a mamãe e o papai estavam me esperando. Eu sentia aquele sentimento de voltar para casa, de amor caloroso, profundo e incondicional, esperando pelo meu retorno. No entanto, comparar isso com o que eu estava sentindo naquele momento era como comparar uma gota de água do mar com o oceano. Eu pensava que a morte apenas levava ao esquecimento, mas eu estava errado. A minha morte não foi apenas um adormecer em um estado de nada para sempre. Pelo contrário, foi uma descoberta de uma realidade que eu não poderia imaginar. Ao ser cumprimentado por aqueles que eu amava, eu senti como se estivesse me dissolvendo no amor mais intenso que eu já havia conhecido. O amor rolou sobre mim como as ondas de um grande tsunami. Um amor feliz e alegre, cheio de antecipação, promessa e conclusão. Nenhuma palavra foi trocada. Os pensamentos se moviam intensamente com perfeita clareza, de uma parte da mente eterna para a outra, sem a capacidade de reter ou julgar qualquer coisa. Foi tudo uma expressão de celebração do amor.
O tempo não tinha significado enquanto eu estava fora do universo físico. Compreendi que o tempo é apenas uma manifestação da realidade física, fora do universo físico, que é apenas uma pequena parte do reino de Deus. O tempo não significa nada. Como alguém disse uma vez, o tempo é simplesmente um mecanismo usado para impedir que tudo aconteça ao mesmo tempo. Na Terra, esse reencontro teria sido insondável entre membros de um antigo grupo de almas que se reencontravam com o retorno dos seus. Lentamente, enquanto eu olhava para aqueles reunidos para me cumprimentar, eu percebi que estavam todos lá. Surpreendentemente, eles não eram apenas dessa vida, mas também de uma vida anterior na Alemanha. Percebi que as mesmas almas possivelmente desempenhavam papéis diferentes em minhas múltiplas vidas. Às vezes, essas almas eram minhas filhas, minha esposa ou minha mãe. Embora a princípio essa ideia tenha me assustado, logo me senti humilhado. Quem era eu para dizer a Deus o que ele poderia fazer ou não com as suas criações? Só porque algum professor da escola dominical tinha ideias diferentes sobre como as coisas funcionam, isso realmente não importava. A minha alegria aumentou ao perceber que eu havia deixado para trás apenas alguns vestígios terrenos daqueles que amo. A essência de cada uma dessas almas estavam lá comigo. Além dos meus amigos e familiares, haviam os amigáveis alemães que eram assustadoramente familiares enquanto eu era um jovem soldado na Alemanha. Naquele momento, eu sabia porque eles pareciam tão familiares na época. Eles eram amigos e familiares de uma vida anterior. Assim, eu entendi que eu não havia deixado nada para trás na Terra. Essas essências eternas de todos os meus entes queridos daquela vida, assim como todas as outras encarnações, estavam todas ali para me receber. Tudo o que eu deixei para trás foi um personagem que desempenhou um papel de um drama que eu escolhi viver. Durante esse tempo, a nossa verdadeira essência eterna permanece no reino de Deus. De repente, tudo era tão simples. Conforme foi mostrado, foi explicado para mim como a maior parte do nosso conhecimento celestial e eterno é apagada durante o nosso período da vida que escolhemos na Terra. Devemos esquecer temporariamente a maior parte do que o nosso eu superior já sabe, para que possamos mergulhar nos papéis que escolhemos desempenhar. Além disso, eles disseram que pode demorar um pouco para que nosso conhecimento e memórias voltem. Para facilitar a transição de volta a este reino, disseram para pensar em meu tempo na Terra como uma visita prolongada a um parque temático definitivo. Considero um lugar com passeios emocionantes e várias aventuras que eu poderia escolher experimentar ou não. Também me foi lembrado que a razão pela qual deixamos o reino celestial é pela emoção, variedade, aventura e o entretenimento que as diferentes encarnações oferecem. No entanto, levar o nosso conhecimento celestial conosco em nossas várias aventuras teria arruinado a própria experiência que escolhemos viver. Alguém disse que deveríamos pensar em nossas viagens a outros reinos como uma escolha de um novo romance para ler. Eu posso escolher um novo livro a depender do que eu estou afim. Além disso, se eu soubesse de cada reviravolta da história, linha por linha antes de lê-la, isso estragaria a diversão. Como uma entidade observou jocosamente: se a parte eterna e divina de nós se cansar de cantar e tocar harpas, existem milhares de outros universos criados para o nosso crescimento espiritual, diversão e entretenimento. Entre as vidas, comparamos notas e analisamos onde nós saímos bem e onde poderíamos melhorar. Concordamos em voltar, nos encontrar novamente e tentar acertar dessa vez. Tornou-se minha crença de que um dos problemas que temos neste mundo é que levamos tudo muito a sério. Afinal, é apenas o nosso gozo, como nos é permitido para a eternidade. E a eternidade é muito, muito tempo.
É uma escolha. Nós podemos escolher ser infelizes até que decidamos mudar isso. A eternidade é muito tempo para não fazer nada além de tocar harpa. Eu ouvi esse conceito melhor com a expressão de um curso de milagres. Estamos aqui apenas por 3 razões: para lembrar quem somos, para ajudar os outros a se lembrarem quem são e para aproveitar a viagem. A menos, é claro, que usemos o nosso livre-arbítrio e optemos por não fazê-lo. À medida que a minha orientação prosseguia, eles explicaram que naquele lado celestial do véu, tudo o que desejamos é instantaneamente fornecido. Só precisamos sentir o desejo. No entanto, dentro está a razão para todos os reinos fora do céu. Ter tudo o que queremos o tempo todo desenvolve dentro de nós um desejo de variedade de mudança por um desafio. Seria como um jogo em que todo sai ganhando. Logo, o jogo se tornaria enfadonho e procuraríamos outro mais desafiador. De alguma forma, tudo isso parecia familiar. Para demonstrar o processo de realização instantânea, um deles pediu para eu pensar em algo que eu realmente desejasse. Pensando bem, o que eu escolhi parecia estranho, já que eu estava em um lugar tão estimado, demonstrando um conceito tão importante. Mas, de repente, tive uma vontade de comer um pedaço do famoso bolo de chocolate caseiro da minha mãe com a sua especial cobertura de chocolate. Assim que pensei no bolo, a minha mãe me deu o maior pedaço de bolo de chocolate amargo que eu já tinha visto. Atrevo-me a dizer que foi celestial. Embora ela tenha aparecido lá conosco, eu sabia que uma parte dela estava de volta à Terra porque ela ainda não havia morrido. O meu palpite é de que ela provavelmente estava dormindo, sonhando em fazer com todo o amor para o seu filho um pedaço do seu divino bolo de chocolate. Após o que poderia ter sido alguns minutos ou várias horas de orientações, um profundo silêncio começou a descer sobre tudo. Uma presença abrangente ofuscou um grupo de almas enquanto seus membros desapareciam em segundo plano. Era como estar em um supermercado onde a música tocava ao fundo durante as suas compras e depois você ouvisse o volume diminuir enquanto uma voz ofuscava a música dizendo: "Queridos clientes, no corredor número 7 há uma ótima promoção de deliciosas maçãs vermelhas." Enquanto tudo mais se desvanecia, uma voz, que na verdade não era uma voz, disse em tom ressonante: "Bem-vindo ao lar, filho. Você fez um ótimo trabalho." No contínuo de profundo amor e aceitação, a voz continuou: "Mas, enquanto você ainda tiver um corpo na terra, gostaria de tirar outro do caminho." Eu imediatamente soube que ele estava se referindo. Eu estava sendo convidado a retornar para algumas cenas importantes que estavam surgindo no meu atual drama terreno. Quando reencarnei naquela vida, havia concordado em desempenhar um papel de pai para minhas 2 filhas. E agora me perguntava se continuaria honrando esse compromisso. Além disso, no momento da minha morte, eu não acreditava em nenhuma forma de reencarnação ou qualquer outra coisa religiosa ou espiritual. Apenas nisso. O meu professor de escola dominical sempre nos disse que não há dor no céu. Posso dizer agora, pelo menos no meu caso, ele estava errado. Ainda posso ouvir a agonia do eco: "Não!" Ainda está ecoando em algum lugar daquele reino celestial. Eu sabia no fundo do meu coração e no mais profundo da minha alma que eu não queria voltar. Depois de escapar dos laços grosseiros da terra para tocar a face de Deus, como disse um poeta, eu queria ficar. Depois de experimentar o céu, de forma alguma eu queria voltar para a terra tão cedo. Se a terra fosse um parque temático, alguém poderia ficar com qualquer parte do meu ingresso não utilizado que quisesse. Já tive drama suficiente por um tempo.
eu estava acabado com aquele jogo de terra mesquinho, banal e infernal em que tudo se tornou. Obviamente, a minha visão da realidade deste mundo caiu nas últimas partes da minha aventura. Embora eu tivesse pessoas aqui que, em termos terrenos, eu amava tanto quanto as condições da terra permitiam, eu não tinha desejo de voltar depois de ver a alternativa. Depois daquele ponto de vista, pude ver o quão trivial era o mundo que eu tinha deixado aqui. Do outro lado, eu estava sempre com almas que me amavam desde o início dos tempos e continuarão a me amar para sempre. Além disso, naquele momento eu estava entre entes queridos que ficavam para trás na terra e se juntavam a nós novamente. Pode ser anos para eles, mas seria apenas momentos para nós. O tempo é engraçado em uma vida celestial. O que um pai pode dizer? Então, como eu metaforicamente saí pela porta, a voz continuou. Já que você vai ficar lá por um tempo, há algumas coisas que você pode fazer por mim. Mas não se preocupe. Pedirei para os guias da alma para lhe enviar um manual de orientação interior para que possamos nos comunicar. Você já tem capacidade, mas não sabe ouvir. O livro que eu estou enviando ajudará você a começar. Com uma tremenda sensação de perda, voltei à minha vida. Eu não sabia que a minha verdadeira jornada estava para começar. Na época, eu nunca poderia ter imaginado o que estava por vir. Eu não entendia que eu seria conduzido a um tipo de felicidade na terra que eu não teria que deixar no céu. Tampouco poderia imaginar que a orientação interior pudesse trazer o tipo de felicidade que eu procurava quando menino. Me disseram que eu fui devolvido durante a minha primeira EQM pela mesma razão que muitos outros estão sendo devolvidos neste momento, para contar as nossas histórias. Isso é parte de um novo despertar em massa que está acontecendo no planeta. Durante as viagens para a vida após a morte, percebi que esta mudança exponencial pela qual estamos passando agora faz parte do On to Eden. A Terra está sendo devolvida ao estado edêmico. Este tempo prometido pela maioria das grandes religiões e muitas civilizações semelhantes ao longo dos últimos milhares de anos. Quer a chamemos de Era de Aquário, profecias maias, arrebatamento ou qualquer um dos outros vários rótulos, o mundo está entrando rapidamente no maior renascimento já conhecido. Muitas pessoas estão vivas agora que renasceram antes do seu início, e muitos viverão para ver essa fricção. A próxima grande mudança à frente é o que eu chamo de a grande divisão. É nesse momento que todas as pessoas têm a oportunidade de viver o futuro que imaginava para si mesmas. Se elas virem a paz e a harmonia chegando, provavelmente ficarão na Terra e a experimentarão. Se uma pessoa acredita no holocausto ou um desastre ambiental à frente, ela morrerá nesta vida e despertará em uma vida ou em algum outro lugar do reino onde poderá viver essa expectativa. A taxa exponencial de mudança que estamos encontrando no mundo hoje trará mais mudanças a este mundo nas próximas 2 décadas do que em toda a história. Vai ficar um pouco confuso, mas se nos lembrarmos de quem somos e por que estamos aqui, poderemos passar por essa vida ilesos. No entanto, seria um momento assustador não perceber que estamos sempre seguros e sempre cuidados. O amor é algo que brota dentro de nós. Uma vez que passamos pelo karma suficiente para tirar toda a raiva e frustração do caminho, uma vez que passamos pelo jogo da terra por tempo suficiente para perceber que o açúcar atrai mais moscas do que o vinagre, começamos a ter uma ideia. As almas mais velhas raramente recebem de volta algo além do amor. Por isso, elas oferecem. Percebi que a alma iluminada não vê nada além de doçura nos outros, porque não reconhece nada que não esteja também em si mesma. A única regra abrangente do jogo é chamada karma. Se você dá um tapinha nas costas de alguém, receberá um tapinha nas costas mais tarde.
Se chutarmos alguém na bunda, seremos chutados na bunda mais tarde. Ao longo da vida, vamos percebendo que é melhor dar um tapinha nas costas das pessoas do que levar um chute na bunda. No ano seguinte à minha EQM original, eu fui levado de volta por meus guias espirituais em uma segunda viagem. Quando eu expressei curiosidade sobre o inferno, eles me levaram a ter uma visão turística do inferno. Eles explicaram que o propósito do inferno não tem nada a ver com o que é ensinado na escola bíblica dominical. Fui então levado a uma parte do reino de Deus fora do universo físico. Aquele lugar era aparentemente um dos muitos lugares, e isso certamente é muito estranho a qualquer padrão terreno. Ficou claro para mim que não há nada além de Deus no universo. Somos todos parte de Deus, da magnífica alma de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Estamos aqui para aproveitar a vida e viver os dramas e as emoções que escolhemos. Afinal, Deus prometeu a bela eternidade. Nos 2 anos seguintes, eu fui devolvido à vida após a morte em várias outras ocasiões. Em uma dessas viagens, me foi mostrado porque a morte e morrer ganharam tanta fama. Afinal, na minha perspectiva, não havia nada a temer na morte. É apenas o começo de uma nova aventura, outra chance de se expressar de uma maneira diferente com as almas que você amou e acariciou por muitas outras vidas e muitos reinos. Agora, eu imagino a morte como um ingresso eletrônico para um parque temático definitivo e sou eu quem escolhe qual parque experimentar. Eu também seleciono os passeios enquanto estou lá. Os passeios podem ser tão assustadores quanto pacíficos e amorosos. A escolha é sempre minha. Se você não gosta do passeio em que está, saia e encontre um que seja mais do seu agrado da próxima vez. Afinal, quando Deus criou os humanos à sua semelhança, Ele prometeu uma eternidade de alegria e felicidade. Como a eternidade é um tempo tão longo que não tem começo nem fim, ela abrange todo o tempo e todos os lugares. Por fim, eu tento lembrar que se em algum momento eu não estou gostando da aventura, é porque estou fazendo algo errado. Uma vez que o futuro e o passado vão para os 2 lados, os meus guias de alma me disseram que se eu não gostasse do jeito que as coisas eram, eu tinha o poder de mudá-las. Agora vemos por espelho em enigma e depois veremos face a face. Quando estamos na vida após a morte em um EQM, é ver cara a cara. Quando voltamos para essa vida, voltamos a ver através de um vidro escuro para que possamos jogar o jogo da Terra novamente. Gradualmente, a tonalidade do vidro diminui, mas só voltará a ser presencial depois que o jogo acabar. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.